Bom dia. Denise, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? É, tudo ótimo. Eu sou assessora diária. Acredito que a Denise, que vai ser sua assessora de sessão, já está entrando Sou para te eu. ajudar. Ah, você é assessora de sessão. Eu sou a moderadora. Aí a Ah, não, Denise. assessora não. A Edenise Denise. e Denise, é Isso. isso. Que tem o mesmo nome, praticamente gêmeos. É Charás. isso. Ela vai entrar já já. Aí, se ela não entrar, eu assumo o lugar dela. Mas aí ela vai te ajudar com controlar tempo, para deixar tudo certinho no final, tá bom? Tá Obrigada. ótimo, querida. Muito obrigada. Bom dia para nós todas. Oi, Paula. Oi, Beatriz. Bom Bom dia, dia. tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, Beatriz. Beatriz e Paula, vocês querem testar para ver se a apresentação está Eu acho. funcionando? Melhor, né? Uhum. Você quer tentar primeiro, Beatriz? Eu posso ir fazendo aqui. Pode ir fazendo aí que eu tô pegando a Tá. apresentação aqui. Parece, gente. Parece. Está funcionando. Tá funcionando? Então, ok. Tá de boa, super de boa. Obrigada. Então, pronto. Agora é sua vez, Beatriz. Deixa eu tentar sair aqui. Ai, ai, ai. Stop share. Pronto. Deu certo. Deixa eu tentar também. Tá aparecendo? Tá super. Então tá Tá bom. ótimo. Eu não tô em casa. Eu tô em outro evento aqui em Goiânia, simultâneo. Então, tem dois eventos ao mesmo tempo. Pois é. Eu estou aqui esperando também minhas companheiras de trabalho, que quem vai apresentar vai ser a Paula. E ainda está faltando Janaína. Bom, mas faltam 5 minutinhos, então. Bom dia. Oi, Paulinha, tudo bem? Bom, Denise. Tudo Bom jóia, dia. querida. Bom dia, meninas. Paulinha, você mesma compartilha ou quer que eu compartilhe a tela? Pode deixar. Ah, tá bom. Então Tá? testa aí para ver se, por favor. Bom Teste. dia, professores. Bom dia. É, Oi, Denise, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. 15 minutos para apresentação, prof? Excelente. 15 Eu minutos monitoro para aqui cada daí. uma. Perfeito. E Oi? aí a gente pode fazer o seguinte, Edenise, Beatriz, Paula, ver o que que vocês acham, né? Se a gente pode fazer todas as apresentações na sequência e depois a gente abre. Oi, Alê. Bom dia, bom dia, Bom bom dia. dia.
e depois a gente abre para a discussão geral, Tá Acho tá válido. ótimo. bom? Então tá bom. Só está faltando uma pessoa, que é a Janaína, se não me engano. É a Janaína. Enquanto a gente espera dar o horário da sessão mesmo, eu vou ali pegar uma água, tá? Já volto. Vai lá, Denise. Bom, já são 8h01. Ainda está faltando a Janaína entrar, mas eu acho que a gente pode ir começando. E, na pior das hipóteses, a gente muda a ordem das apresentações, né? Tá ótimo. Então, tá. Então, já está gravando. Então, pronto. Gente, é um prazer estar aqui nessa primeira sessão do segundo dia do SEMEAD. Agradeço muito a todas vocês que enviaram as suas pesquisas para o nosso tema de diversidade e inclusão. Eu, a Rejane e a Mariana ficamos muito felizes de ter uma submissão tão elevada, realmente uma área da divisão de estudos organizacionais que está recebendo, que está sendo muito bem sucedida, né, em atrair pesquisadoras e pesquisadores, e a gente fica muito feliz. Hoje nós temos para essa sessão 4 trabalhos. O primeiro
é de autoria de Alessandra Melo da Costa, da Paula Hartmann, que vai apresentar, da Ana Bauer, e eu também. O segundo trabalho, se a Janaína chegar, vai ser sobre representações sociais da deficiência e marketing inclusivo. O terceiro trabalho é Diversidade nas Startups, com a Beatriz Jorge. E o último trabalho da sessão de hoje vai ser a produção de conhecimento científico sobre as impossibilidades da educação inclusiva, com a Paula Alvarenga, e é de coautoria da Aline Miranda. Tudo bem? Então, a Denise vai estar me ajudando com o tempo. Paulinha, quando você quiser começar a apresentação, Já podemos? podemos. Bom, pessoal, vocês conseguem ver a tela de apresentação? Bom, bom dia a todos, pessoal. O título do nosso trabalho é Constructing Her Story, Women's Football at the Brazilian Museum of Football. É de autoria da professora Alessandra Costa, minha, Paula Hartmann, da Ana Bauer e da Denise Franca Barros. Bom, pessoal, esse trabalho, né, ele traz uma dicotomia central, né, da nossa cultura brasileira, que é o futebol, né, o futebol masculino versus o feminino. Enquanto o futebol masculino, ele é dominado por narrativas heróicas, né, ele faz parte do nosso imaginário cultural, né, o futebol feminino, ele é marcado por proibições, misoginia, restrições e diferenças salariais, né? E hoje a gente traz, né, a nossa pesquisa, ela traz essa história, né, como o Museu de Futebol, que está localizado, né, em São Paulo, ele retrata essa história, né? E aí pensando no museu, né, no papel do museu como um lugar de memória e construção de narrativa oficial. Então, o objetivo do nosso artigo é entender como o Museu de Futebol evoca e constrói a Her Story do futebol feminino. A relevância acadêmica, né, é um estudo que está inserido nos estudos organizacionais históricos, de gênero e de memória social. E o impacto social do nosso estudo é trazer visibilidade para essa história, né? E, além de trazer visibilidade para a história do futebol feminino, é também buscar, né, promover uma transformação social, né, uma maior equidade aí de gênero no esporte, tá? E vai muito além, né, do esporte, tá, pessoal? O esporte, a gente está trazendo a história do futebol feminino, mas é mostrar as desigualdades de gênero, né, que a gente ainda vive hoje na nossa sociedade. Falando rapidamente, né, do referencial teórico, a gente traz a ideia de memória social e lugares de memória, né? Falamos como os museus formalizam as narrativas e disputam sentidos do passado. Trazemos a história, né, do futebol feminino, falamos, né, sobre como é difícil determinar onde e como as primeiras jogadoras e partidas de futebol surgiram no Brasil, porque no início a gente vai ver mais à frente, né, era uma atividade equiparada à atividade circense, né, não era levada muito em consideração. Era uma prática que acontecia de forma muito amadora, considerada violenta e inadequada para as mulheres, né? Para vocês terem uma ideia, era uma construção social que falava que, naquela época, as mulheres não estavam aptas a jogar futebol por a prática ser violenta e porque elas estavam voltadas para a reprodução social, né? Ou seja, para engravidar, eram frágeis, dóceis, tá? Então, em 1940, diante dessa construção, né, em 1940, o futebol feminino foi proibido, tá? E só no final da década de 1970 que essa restrição foi revogada
E o futebol feminino só em 1973 foi regulamentado, tá? Enfim, e só a partir dessa data, de 1973, né, surgiram os times, foram criadas as equipes para campeonatos, tá? Então, pessoal, são 40 anos de história aí de proibição do futebol feminino, né? E essa modalidade ela teve uma virada só nos anos 2000, né? Por duas questões, né? Primeiro, com a Confederação Sul-Americana, né? Conmebol, que estabeleceu que a partir de 2019, os clubes que não tiverem uma equipe feminina competindo em torneios nacionais não poderão participar de campeonatos sul-americanos masculinos. Então, vinculando, né, a participação do futebol masculino, né, nesses campeonatos a equipe feminina, né? A presença de uma equipe feminina. E também em 2016, a FIFA incluiu o futebol feminino como um de seus pilares estratégicos. Bom, o Museu de Futebol que a gente traz, né, que a gente está trazendo a história do futebol feminino, é esse museu do Pacaembu, em São Paulo, né? E a missão dele é preservar, pesquisar e comunicar o futebol como reflexo da história e da sociedade brasileira, buscando educar por meio da empatia e da inclusão. Bem, pessoal, é um estudo de caso, nossa pesquisa, né? Um estudo de caso qualitativo, um estudo de caso. A gente pesquisou fontes documentais, né, por meio de artefatos, das exposições de longa duração, das temporárias e das online, que a gente vai apresentar para vocês. Por meio de fontes orais, né, fizemos pesquisa, fomos a campo, visitamos o museu, tanto em 2022 como em 2023, e recolhemos depoimentos dos guias e análise de dados, né, dos dados, né, dessas fontes, foi feita por meio da análise de narrativa de Huffman. Bom, pessoal, então, a gente inicialmente notou uma invisibilidade inicial da história do futebol feminino no museu. De 2008 a 2015, não existia, né, ou existia, para não falar que não existia, existiam duas passagens muito pequenininhas, tá, no Museu de Futebol, e a escassez desses registros era, inclusive, usada como justificativa para a falta de investimento, né, na reconstrução dessas narrativas. Não existia, né, eles falavam que não existia registro, né? Da onde que iam buscar registros para se contar essa história do futebol feminino, né? A partir de 2015, essa história começa a mudar, né, por uma demanda da própria sociedade, dos próprios visitantes do museu, né, e por demandas também e ações da FIFA, como a gente falou lá atrás, né? Então, o ponto de partida para essa mudança foi um projeto, né, que é a Visibilidade para o Futebol Feminino, que traz aí um guarda-chuva com iniciativas de pesquisa, e houve nesse início, pessoal, uma dificuldade muito grande de conseguir registros, né? Não existiam registros, houve um apagamento durante a história, né, do futebol feminino. Então, para vocês terem uma ideia, a maior fonte de registros foram as próprias mulheres, né, que foram lá guardando as suas histórias de futebol, né, e foi a maior fonte, tá? Inicialmente aí do museu. E aí a gente traz aí a história para vocês da Sala Anjo Barroco, Rainha de Copas, tá? O museu, como eu falei para vocês, ele é separado em exposições permanentes, né? Eu acho que está aqui, permanente, de longa duração, né? Temporária e online. Inicialmente, né? Iniciando o percurso no museu, a gente passa pela grande área, né? Nesse primeiro ponto, a gente pode ver aqui duas imagens, né, da erotização do corpo feminino. O guia de cara fala, né, sobre essa questão das mulheres que eram vistas, né, como a objetificação aí do corpo da mulher. Eles pensam em mudar esse mural, tirar essas imagens daí. Isso tem sido muito discutido, mas eu acho que faz parte da história do futebol, né? Então, ela está ali, tá? Eu vou
a gente depois passa pela Sala Anjos Barrocos, né, que homenageia os grandes ídolos, e aí quando a gente pensa em futebol feminino, passamos aí por Marta, Formiga, Cici, a Cristiane Roseira. E na Sala Anjos Barrocos, a gente também fala sobre a erotização dos corpos femininos e traz aí, né, a ideia da Cici. Né? A história da Cici, pessoal, é muito emblemática nesse combate de erotização do corpo feminino. Tá? Ela ficou conhecida por raspar o cabelo em protesto contra as exigências, né, de aparência no futebol feminino. O que que eles queriam? Cabelos longos, shorts curtos, né? E a Cici foi resistência, tá? Ela falou, não, quero ser reconhecida pela qualidade do meu futebol, né? O foco aqui é futebol, não é mulher, né? Então ela raspou o cabelo aí como forma de resistência e virou um caso aí muito famoso, tá? Do futebol feminino. Logo em seguida, né, também na Sala Anjos e Barrocos, o guia fala sobre a diferença salarial, né? Ele fala, apesar das mulheres terem toda a cultura que foi contra a presença delas no futebol, ainda assim elas foram para frente e atingiram níveis de eficiência recordes dentro do campo. Não tinha paralelo com o futebol masculino. No comparativo, nenhum brasileiro conseguiu ser o melhor do mundo 6 vezes. Então, a ideia do museu é lançar também uma reflexão. Caramba, para ser reconhecido precisa estar em um patamar tão acima, né? E aí o guia traz a ideia muito forte da desigualdade salarial que existe, né, entre homens e mulheres praticantes do esporte, e fala sobre a necessidade das mulheres serem tão mais competentes do que os homens para conseguirem, né, uma função de destaque. Bom, pessoal, vamos lá. Temos a Sala Origem também, né? Origens, que fala sobre a proibição do futebol feminino, né? Enfim, fala, né? O futebol feminino é um espetáculo ridículo e digno de merecer atenções das longas autoridades, falas do período, né? Fala, futebol praticado por mulheres só pode ser aplaudido como exibição grotesca ou teatral, ao sabor da curiosidade popular, ávida de novidades ou originalidades, e traz aqui, né, a equiparação do futebol feminino com a atividade circense, como eu falei para vocês, né, uma partida de futebol é coisa cômica, muito própria para si, né? Então, isso indica o quê? Quando você compara, né, a uma atividade circense, isso indica uma desvalorização dessa atividade, né? Como se o futebol feminino fosse um evento secundário, considerado de menor relevância, tá? Era muito mais, pessoal, uma prática ali de diversão, né? E não como um esporte sério e competitivo, tá? Bom, além dessa exposição permanente, também existem, né, como eu falei para vocês, as temporárias e as itinerantes, né? O contra-ataque, ela remete à trajetória das mulheres contra as discriminações no espaço de futebol feminino. Temos aí a Rainha de Copas, né, que homenageou os profissionais que constroem a história do futebol feminino, da competição feminina, né, celebrando a Rainha de Copas, ela celebra a conquista, enfatiza ali a demanda por uma equidade no esporte. Temos aí a exposição temporária e itinerante, né, Mulheres na Arbitragem, traz a história da Lea Campos, a primeira árbitra mulher de futebol, né? Ela conseguiu romper, né? Ela falou, bom, o futebol feminino, ele é proibido como essa prática do esporte, mas eu posso muito bem ser uma árbitra, não existe proibição para mim, né? E mais uma vez foi resistência e conseguiu vencer. Então, a Lea Campos foi a primeira mulher árbitra, né? A primeira árbitra feminina. Tem também a exposição temporária da Michael Jackson, que é uma jogadora carioca muito famosa, e ela era parecida com o Michael Jackson, então chamavam ela, tem várias e várias histórias muito interessantes dela. Tem a história do primeiro Mundial de Mulheres da China, né? E a Cláudia Silva, que é essa aqui, pessoal, Cláudia Silva, ela foi a única brasileira que participou da cobertura do primeiro campeonato reconhecido pela FIFA que aconteceu em 88.
né? Ela tinha apenas 22 anos, a Cláudia, era estudante de comunicação e foi muito determinada, pessoal. Graças a ela, hoje a gente tem algum registro, né, dessa história desse período, tá? Bom, falando um pouco sobre os aspectos, né, sociais e políticos do museu, ao resgatar e formalizar a história do futebol feminino, enfatizando o impacto que o passado exerce sobre as mulheres até o presente momento, o Museu de Futebol ele realiza um uso político e estratégico da história, né? Ao tomar consciência da realidade dessa história, né, de proibição do futebol feminino, né, por 40 anos, das dificuldades que essas mulheres encaram ainda hoje, né? O museu ele abre espaço por uma transformação social, né? Para uma luta por justiça social, né? E a análise das conquistas das mulheres e a resistência que enfrentam tem implicações que vão muito além do esporte, né? Elas refletem questões mais amplas de igualdade de gênero, de empoderamento e luta contra a discriminação. O reconhecimento das mulheres é um passo importante para a mudança cultural e social, promovendo uma maior aceitação e valorização das mulheres em todas as áreas. Então, pessoal, vai muito além da questão do esporte, né? Ao trazer essa conscientização, essa história de desigualdade, né, entre mulheres e homens, a gente traz aí uma quebra dessa cultura, dessa construção social, né? E vai muito além do esporte, né? A gente transforma, a gente busca a injustiça social, né? Professora, E como... Diga, Denise. vai dizer que já passamos do nosso horário, professora. Então, vou só fechar aqui, é o último slide. Desculpa, Denise. E contribuição do estudo, né? O museu rompe com essa invisibilidade patrimonial do futebol feminino ao trazer sua história, né? E são narrativas que desafiam estereótipos e promovem reflexão crítica. Como limitações e desdobramentos, a gente traz a necessidade de ampliar esses registros sobre outras figuras, né? Trazendo aí também as histórias de árbitras e técnicas, e o potencial para influenciar políticas esportivas e culturais. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Denise, pelo controle do tempo. Janaína não chegou, não é isso? Então, vamos passar. Beatriz, você pode, então, seguir? Denise, posso fazer uma sugestão? Vocês estão me Pode. ouvindo? Tá, sim, Talvez, Denise, talvez quando faltasse assim 5 minutos para terminar o tempo, avisar. mas ela Isso avisou deu. com 3 minutos. Ah, eu não vi, desculpa, eu não ouvi. Ela avisou, Avisou no chat? avisou no Eu chat. também não Ah, vi. tá. Então Eu desculpa, também porque não eu vi. fiquei ouvindo, eu não ouvi. Ah, então tá. Beleza. Vamos fazer assim, eu levanto a mão. Se você vê ali que levantou a mão, aí você Não, sabe que não, tá falta ali uns ótimo. 4 minutos. Tá ótimo. Perfeito. Desculpa, gente. Eu acho que eu passei um minutinho, né, Denise? Desculpa, Não, mas pessoal. tranquilo. Nossa, foi Obrigada, ótimo, foi Paulinha. excelente a apresentação. Beatriz, quando você quiser, tá bom? Certinho, vou começar a apresentar aqui. Estão me ouvindo Oi, bem? Ju, bom dia. Ainda não tinha te visto. Sim, Paula, estamos te ouvindo. Bom dia. Bom, pessoal, o trabalho, a gente colocou o nome de Diversidade nas Startups, uma revisão crítica da literatura sobre DEI, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, e inovação organizacional. Então, eu fiz juntamente com a minha orientadora Jennifer Denadai, e nós somos da Unifei, que é situada ali em Itajubá. Para trazer um pouquinho sobre o contexto e a relevância. As startups, elas são vistas como motor de inovação. Então, elas são conhecidas pela sua capacidade de ser disruptivas e inovadoras, e as startups, elas frequentemente reproduzem desigualdades estruturais. Então, qual foi o nosso objetivo, né? A ideia é trazer o DEI como essencial, não só como um valor ético, mas como um fator crítico de competitividade e desempenho organizacional para as startups. Então, o DEI ele é pautado em inclusão, equidade e diversidade, né? E qual é a questão central? Como que a gente compreende os impactos da diversidade na inovação e no desempenho organizacional? Então,
O objetivo e a pergunta de pesquisa que a gente utilizou é como a literatura recente aborda os impactos da diversidade, mais relacionadas a gênero, raça e faixa etária, nas startups e na inovação organizacional. Então, a gente encontrou primeiro as barreiras estruturais, então foi identificar os obstáculos que são enfrentados por esses subgrupos representados nos ecossistemas de startup, falar sobre a relação entre diversidade e desempenho, então mapear quais são as evidências que a gente tem entre a diversidade e o desempenho organizacional, quais são as práticas de DEI, então explorar essas estratégias e políticas de diversidade, equidade e inclusão nas startups, e os vieses estruturais. Então, analisar preconceitos sistêmicos que podem limitar a diversidade nos ecossistemas de inovação. Então, o que a gente usou como metodologia? A gente começou fazendo uma revisão integrativa da literatura, que permitiu ali uma ampla análise ali das evidências, tanto qualitativas quanto quantitativas. A gente usou, essa revisão foi feita entre abril e maio de 2025. Nós usamos a busca no Scopus, Web of Science e Cielo, com os descritores diversidade, startups, equidade, gênero, raça e inclusão. A amostra, nós chegamos em 18 publicações que foram selecionadas através de alguns critérios, que eram foco em startups, metodologias claras e abordagem explícita sobre DEI. E a análise, a gente fez uma síntese temática das barreiras, evidências e práticas identificadas nos estudos incluídos. Então, a gente chegou ali numa dimensão mais voltada para... Então, vou começar aqui pelo gênero, tá? A dimensão 1, gênero e oportunidade. O impacto da diversidade de gênero. Então, a maior diversidade de gênero vai se correlacionar com mais inovação e melhor desempenho. Ou seja, startups que possuem, por exemplo, um time vasto de mulheres tende a inovar mais, porque nós temos um olhar diferenciado através da forma como nós vivemos, né, e temos que enfrentar as coisas. A gente acaba trazendo mais diversidade, e a diversidade traz essa inovação e um melhor desempenho. Porém, as startups lideradas por mulheres recebem apenas 3% do capital de risco disponível. Então, nós somos as pessoas que menos recebem investimento ali quando é uma startup liderada por mulheres. Então, o que a gente encontrou de barreiras identificadas? A rede de investimento ela é predominantemente masculina. O preconceito ele é não declarado nas avaliações, então não fica explícito, obviamente, né? Eu não vou investir na sua startup por conta disso, mas isso fica muito implícito porque as avaliações elas são nitidamente machistas. E há expectativas desiguais sobre a liderança feminina. Então, é esperado que uma líder feminina seja menos competente que um líder masculino. Então, o que a gente propôs aqui, né? Olhamos ali na literatura que pode ser eficaz. Então, políticas de equidade salarial e promoção, né? Que já sabemos ali que seria o básico. Uma liderança feminina visível nos conselhos, né? Então, sentar ali no board da empresa, ter voz ativa, poder participar dessas organizações. Apoio à maternidade e flexibilidade é um tema super importante. Então, para facilitar também a equidade, né? O objetivo ali é apoiar a maternidade e a flexibilidade. E o que isso geraria? Maior lucratividade e engajamento. Então, a gente percebe que existe essa barreira relacionada a gênero, e se tudo isso fosse feito, a gente conseguiria melhorar o engajamento, melhorar a inovação, melhorar o desempenho. Então, tudo isso está relacionado e nós encontramos essas questões na literatura. Já falando sobre a dimensão 2 de faixa etária e geração, a diversidade geracional ela vai amplificar a criatividade e a estabilidade organizacional. Então, parafraseando aqui, empreendedores cinza, que são os 50 a mais, eles agregam experiências estruturais crucial, enquanto os jovens vão trazer a energia e a visão digital. Então, essa combinação ela vai trazer uma criatividade ampliada, né? Então, perspectivas distintas vão gerar soluções inovadoras, vai trazer uma estabilidade maior, então a experiência ela vai reduzir alguns erros operacionais que poderiam acontecer se uma startup não fosse diversa, falando aqui sobre faixa etária. Uma coesão cultural, então uma cultura organizacional inovadora vai favorecer a integração.
e um desempenho coletivo. Então, ter uma sinergia intergeracional ali vai melhorar a startup no geral, a inovação, todas as questões que a gente está comentando aqui. E falando sobre a dimensão 3, que é raça e equidade de acesso, as desigualdades raciais no ecossistema, falando dos 3 recortes que a gente observou, né, é a mais gritante. Então, o ecossistema de startup ainda reproduz desigualdades raciais estruturais. Empreendedores negros enfrentam acesso significante e reduzido a crédito e mercado. Então, quais são as barreiras críticas ali? A discriminação no acesso ao crédito, a demanda reduzida por vieses e a invisibilidade no mercado. As startups acabam saindo ali do olhar dos investidores e do reconhecimento ali. Então, quais são os caminhos para a transformação? Políticas afirmativas e reconhecimento de lideranças negras podem expandir a pluralidade de soluções, alcance de mercado e representatividade equativa no capital de risco de inovação. Então, juntando tudo isso, se a gente observar a dimensão 4, que seria DEI como estratégia de inovação e retenção de talentos, a diversidade ela vai trazer diferenças e pluralidades de perspectivas, a equidade vai trazer justiça e oportunidade equitativas, e a inclusão vai trazer o pertencimento e a valorização genuína. Então, como as startups são consideradas jetbots do DEI, né, elas são ali a nossa forma de incluir o DEI nesse mercado de inovação, elas são ágeis e capazes de transformar rapidamente essa cultura organizacional. Então, a melhor forma da gente começar a falar sobre esse assunto e incluir esse assunto é justamente nas startups, por elas serem essas empresas mais ágeis e capazes de transformar a sua cultura. Com isso, a gente tem ali os resultados que foram encontrados na literatura. 200% mais chance de superação de metas quando a diversidade é bem gerida e acaba duplicando as chances de sucesso financeiro. O desempenho de startups que envolvem o DEI e são mais inclusivas, a gente tem um aumento de 56% no desempenho, porque o pertencimento, a ideia de você se sentir pertencente àquele time, aumenta a produtividade. E a rotatividade, ela diminui em 50% quando a inclusão acaba sendo uma retenção ali da intenção de saída dessas pessoas da startup. Então, os desafios e viés estruturais que foram encontrados, eles foram muito voltados para julgamentos demográficos no investimento. Então, investidores anjos ainda avaliam startups com base em aparência e perfil demográfico, não apenas no mérito. Então, mulheres, negros e pessoas mais velhas recebem sistematicamente menores avaliações e alocação de capital. Então, o primeiro viés percebido é quem é o empreendedor legítimo? Quem é a pessoa que vai merecer esse crédito? O impacto estrutural, que é a redução de oportunidades, capital e reconhecimento para esses grupos subrepresentados, e a gente chegar ali numa solução crítica, que é critérios objetivos de avaliação e redes de apoio inclusivos. Então, esse é o nosso objetivo ali, o que a gente precisaria percorrer para chegar ali no momento adequado que a gente precisaria. Então, as conclusões e perspectivas futuras, nossos achados centrais a diversidade ela é um ativo estratégico, ele não é apenas um valor moral, mas ele vai ser um fator crítico de inovação e desempenho, tanto na liderança quanto na própria startup, né, nas pessoas, nos colaboradores da startup. E startups mais diversas são mais inovadoras, produtivas e sustentáveis, e o DEI ele vai mensurar de forma contínua, integrada à cultura desde a fundação. Então, a ideia é a gente, num mundo ideal, já criar uma startup onde a DEI, ela começa desde o começo e ela vai ser integrada nessa cultura conforme ela for ganhando maturidade. As pesquisas futuras, a gente fazer um estudo empírico e longitudinal sobre a DEI, comparar startups e empresas tradicionais, que é um ramo que a gente está querendo seguir ali, uma análise interseccional, juntar gênero, raça e idade, para entender como esses 3 se relacionam, e impacto de políticas afirmativas em inovação. Então, a mensagem-chave que fica é: diversidade, equidade e inclusão são pilares para a inovação sustentável e competitiva.
Startups que abraçam a desde o início conquistam vantagem estratégica duradoura. Essa seria a minha apresentação, gente. Espero que eu não tenha sido muito rápida. E aí a gente fica aberto aqui para as dúvidas no final. Foi ótimo, Beatriz. Muito obrigada pela apresentação. Foi super dentro do tempo. Não foi pouco, não. Pode ficar tranquila, tá bom? Vamos então passar agora para Paula. Paula, Vamos lá. Não estou vendo vocês, só. pronto, está começando o compartilhamento. Todos Pronto. me ouvem bem, gente? Sim, super bem. Bom dia a todas, então. Estamos aqui majoritariamente mulheres, né? Então, esse artigo, gente, ele foi pensado lá logo no meu início do doutorado, né, em 2024, ano passado. Tem a minha autoria e a coautoria de Aline, né, que é mestranda também na mesma universidade. O que me levou a pesquisar, então, essa temática? Eu sou assistente social, trabalho na Universidade Federal de Lavras, nas políticas de permanência, e trabalho desde que eu ingressei na universidade em comissões multidisciplinares para acompanhar os estudantes com deficiência que ingressam, né, na universidade, então a permanência. Então, ao longo desse tempo como assistente social, nesse dia a dia profissional, muitas inquietações me surgiam. Eles conseguiam ingressar, mas a permanência era extremamente desafiadora. E aí, no meu mestrado, estudei também sobre as políticas de permanência, sobre como que a universidade ela reproduz as desigualdades estruturais. E aí eu comecei a ficar mais inquieta ainda, percebendo como as pessoas com deficiência especificamente tinham muita dificuldade de permanecer. E aí, entrando no doutorado, especificamente para pesquisar, então, a dificuldade de permanência das pessoas com deficiência autista, pensei, vamos entender então como que está esse estudo, esse estado da arte, né? Como que tem evoluído então ao longo do tempo a produção científica, né, sobre educação inclusiva e anticapacitista. Por quê? Eu, como assistente social de formação, tenho uma perspectiva, né, uma postura epistemológica mais crítica. Então, eu penso que sim, é possível sim ter uma educação inclusiva e anticapacitista. Então, para chegar a tentar responder um pouco dessa inquietação, o objetivo desse artigo é analisar a evolução, as tendências da produção científica sobre as possibilidades ou impossibilidades de uma educação inclusiva, né? Por meio de uma revisão bibliométrica, visando mapear, então, os principais autores, instituições, periódicos, abordagens teóricas e lacunas existentes. Qual seria, então, a relevância acadêmica desse artigo, desse estudo? Um mapeamento sistêmico, né, do conhecimento, identificação de lacunas teóricas e metodológicas, análise de tendências, né, e principalmente entender sobre essa possibilidade de uma universidade inclusiva anticapacitista. Relevância prática, subsídio para se repensar políticas de acesso e permanência, e o desafiar também o capacitismo institucional. Então, lá na introdução, eu não coloquei aqui, esqueci, desculpe o lápis, mas ao analisar os dados do censo superior, lá nas políticas de reservas de vagas, a gente observa lá no extrato de pessoas com deficiência que muito mais pessoas brancas ingressam pelas políticas de cota do que pessoas pretas. E ao analisar todos os recortes, né, de cor, então pretos, pardos, indígena, amarelos e brancos, em todos esses estratos a níveis nacionais, homens com deficiência ingressam mais do que mulheres. Então, isso me inquietou um pouco também. E aí, como que mesmo diante de uma ação afirmativa, então, persistem diferenças de acesso, né, de determinados grupos. Então, pensando então um pouco nessa educação inclusiva, ela começa muito nos anos 90, a nível global e também no Brasil, né? E o ensino superior, gente, ele historicamente é ocupado por uma maioria branca, né, heteronormativa. Então, como que essas pessoas vão permanecer num ambiente que historicamente sempre foi ocupado por pessoas e foi construído um espaço universitário que eram para pessoas que respondiam à corponormatividade, às responsabilidades do sistema capitalista? Só que aí, com a política de cotas, a gente vê realmente uma mudança, né, no ensino superior, que realmente a universidade agora ela começa a ser mais diversa e plural, mas ainda assim persistem diferenças substanciais. Por isso que eu trouxe os dados do censo também
no acesso, mas na permanência também é muito desafiador para essas pessoas. Em relação à fundamentação teórica, trouxe aqui um pouco do que autores, né, como McHugh, a Price, que é uma autora que estuda sobre a teoria CRIP, e o McHugh também critica muito como o sistema capitalista ele exige a performatividade das pessoas, da corponormatividade, né, que são aqueles corpos que são produtivos, que são performáticos, e também o Vell e Connor, por conta das discussões que ele faz sobre o que é educação inclusiva para eles. Não é só em relação às pessoas com deficiência, é uma educação inclusiva numa perspectiva mais global, né, mais geral. Então, a inclusão para esses autores, ela deve ir além do atendimento às necessidades da deficiência em si, ela deve atender a todos. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: a gente pensa na inclusão como se fosse uma universalidade, mas essa universalidade não quer dizer homogeneizar, quer dizer atender toda a diversidade. Isso esses autores também trazem bastante discussões e reflexões sobre isso. E a interseccionalidade no meio de tudo isso, né? A interseccionalidade, ela vem para dar muita base, porque ela é uma categoria, né, analítico-crítica, que ela vai não só mostrar como que é uma somatória de diferenças dos marcadores sociais, não é uma somatória, é um entrecruzamento, e é isso que propicia a gente entender esse sistema de opressões, de racismo, sexismo, capacitismo, que é direcionado às pessoas com deficiência, como que esse entrecruzamento desse sistema de opressões faz com que as experiências dessas pessoas que não estão dentro da lógica normativa tenham experiências extremamente desafiadoras de violências simbólicas, às vezes explícitas. E a permanência estudantil, ela entra também num pouco de discussão teórica, um pouco não, vai aparecer bastante, pelo menos agora na minha tese, porque a gente tem que entender essa permanência como um pertencimento dessas pessoas na universidade. A permanência material, que seria aquilo que a assistência estudantil hoje, enquanto política pública, oferta, né, que é aquela permanência básica de alimentação, transporte, moradia, ela é essencial? Mas não é só ela. Então, a gente tem que entender essa permanência estudantil dentro de uma lógica mais ampla e que esteja, sim, integrada àquele tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. A permanência, ao meu ver, e pelos autores que a gente tem estudado, ela tem que ser um quarto pilar na universidade de sustentação. Sem isso, as experiências desses estudantes ficam extremamente desafiadoras, como eu já mencionei. E para tentar, né, responder, então, aquela inquietação lá do início, como que anda essa produção de conhecimento, né? A metodologia foi quantitativa, né? Então, foi um modelo de revisão bibliométrica, para tentar, então, entender, né, essas análises de tendência, quem está publicando mais ou não. Uma falha que a gente teve nesse artigo, que eu pretendo depois reproduzir e fazer só com as buscas de bancos de dados de, por exemplo, latino-americanos, brasileiros, é que nessa época que eu fiz esse artigo, as bases internacionais exigidas eram o Web of Science e Scopus. Então, por quê? Porque essas bases internacionais pressupõem-se que elas têm muita relevância, e realmente têm. Mas para hoje, depois lá na conclusão, eu vou dizer o limite e o que eu penso sobre isso. Então, basicamente, foi o Web of Science e Scopus, a base de dados de busca desses artigos. Os critérios de refinamento, então optamos pelos artigos e artigos de revisão, por quê? Porque são estudos que passou pela base, pela avaliação de pares, então são estudos que têm maior relevância. Optamos também por fazer um foco de áreas como ciências sociais, psicologia e administração, porque são áreas mais correlatas ao que os caminhos epistemológicos que temos, né, como autoras se aproximam mais. E os operadores booleanos, então, vocês podem identificar, foram esses usados nas duas bases. A amostra final, depois desses refinamentos, foi de 615 artigos, mais artigos na Web of Science e na Scopus. E para fazer a análise desses resultados, o software, né, utilizados foram o Bibliometrics e o VozVir. Já na análise de resultados, alguns pontos aqui só que a gente trouxe para discutir, né, o que teve mais relevância. Vimos que o volume de publicação começou a aumentar a partir de 2009, tendo um ápice aí em 2022 e 2023, o que concorda muito com o que a literatura, né, traz, de que esses estudos interseccionais dos campos da deficiência, dos estudos críticos raciais, estão sendo mais refletidos de um tempo para cá, né, de 2020 para cá.
Os documentos mais citados globalmente, então, foram de autores como Morina Collins. Collins não é a feminista, tá, gente? A Patricia Hill Collins é outra autora. E esse Huang, né? Então, eles foram os que mais citaram globalmente. Os periódicos mais relevantes, né, que tiveram publicação dentro daquela amostra foi um periódico norte-americano, que foi o que mais publicou, depois 2 espanhóis, aparecem aqui algumas revistas brasileiras, o que é um ponto também de destaque. Em relação à amostragem de publicações, Estados Unidos, né, foi o que mais publicou, depois Espanha e Brasil aparece em terceiro. Qual a ocorrência de palavra-chave? Obviamente aparece educação inclusiva, capacitismo, que é o ablaze, né? Estudantes, as deficiências são os que mais aparecem como ocorrência. As amostragens de constatações, né? A Morina, que é uma autora espanhola, tem um protagonismo. O Oubry também, que é um autor que, inclusive, participou de recentes seminários aqui no Brasil, que ele discute muito o tema que a colega Beatriz apresentou sobre educação, sobre equidade, diversidade e inclusão. O Gulvey e aparece Foucault, Brown e Donat, que é um dos autores que eu também trago aqui na introdução desse artigo, que fala sobre a reprodução dessas desigualdades estruturais nas universidades, ou seja, no ensino superior. E em relação à agenda de futuro, a gente fez um refinamento dos operadores booleanos, porque o que eu queria era entrar realmente nos estudos interseccionais, na educação inclusiva e no capacitivo. E aí, ao fazer esse refinamento, o número de artigos diminuiu drasticamente. Então, chegando aí na base, né, dessa amostra, foram 14 artigos, claro, com exclusões das duplicadas e etc. Em relação à agenda de futuros, nós dividimos em 2 categorias. Aqueles artigos que fomentavam, né, que diziam lá no seu final, lá nas conclusões, que era necessário um aprofundamento teórico. E esse aprofundamento teórico dava muito em relação aos estudos críticos raciais da deficiência, que é uma intersecção entre os estudos da deficiência e os estudos raciais críticos, né? Então, esse grupo de autores que vocês podem observar eram os que diziam a necessidade de aprofundar teoricamente esse campo de estudo. E também tínhamos autoras que davam, né, que sugeriam a ampliação de pesquisas empíricas, ou seja, que não só se pesquisasse sobre as pessoas com deficiência, os imigrantes, as mulheres, mas que fossem realizadas pesquisas com eles, não só sobre eles. Isso é uma virada-chave para os estudos críticos, né? Depois a gente pode perceber isso. E aí, em relação ao aprofundamento teórico por temática, fizemos essas subdivisões. Quem que trabalhava mais sobre capacitismo e equidade, diversidade e inclusão, o modelo social da deficiência e desenho universal, os estudos críticos de raça sobre deficiências, a interseccionalidade e o feminismo negro, né, radical, que é algo que é também essencial para a gente entender a interseccionalidade para além de uma somatória de diferenças dos marcadores sociais, mas esse entrecruzamento, como eu mencionei. É essencial que a gente vá, né, e entenda lá com as feministas negras o que seria essa interseccionalidade, né? Que hoje tem muitos autores que criticam, mas se a gente vai lá nas origens, a gente começa a entender muito bem como que esses sistemas de opressão entrecruzados, eles continuam, sim, sendo a base da reprodução das desigualdades estruturais, de racismo, capacitismo, sexismo e outros mais. E a teoria racial crítica que aparece também como teoria, né, trabalhada pelos autores. Em relação às conclusões, né, a gente percebeu o quê? Que há um crescimento, sim, da produção científica sobre educação inclusiva, mas ainda persistem, sim, desafios e lacunas, né, na problematização interseccional desses sistemas de opressão, de racismo, sexismo e classismo. O que esse estudo, então, contribui, né, nesse momento, nesse período? Identificação dos elementos históricos, sociais e culturais que impactam na academia, na vida acadêmica dos estudantes, apesar da pouca representatividade nos estudos latino-americanos, mas isso é por conta das bases utilizadas, né, para fazer essa produção de conhecimento, entender essa produção. A pesquisa, então, ela tem essa limitação, né, que é o foco em bases internacionais, então, que não permite tanto uma reflexão aprofundada, né, no âmbito nacional, né, brasileiro, latino-americano. E o que a gente traz como sugestões de pós-revisão?
a realização de trabalhos qualitativos em base em periódicos nacionais e latino-americanos. E uma produção futura ela deve orientar também, né, e refletir as políticas institucionais sobre permanência e acesso, né? Porque pensar o acesso e a permanência nesse contexto brasileiro, gente, ele envolve sim os estudos interseccionais. Por quê? Porque o estudo interseccional ele permite não só criticar, desvelar e denunciar esses sistemas de opressão entrecruzados, como pensar ações transformadoras, que é a praxis, que é a ideia da justiça social, que a interseccionalidade é bem clara nesse sentido. Então, o que a gente pensou, né, de sugestão é nesse sentido mesmo, de tentar refazer aí, essa busca dos artigos, mas nas bases latino-americanas e brasileiras, para tentar pensar sobre isso. E aí, pensando, né, concluindo mesmo que eu agora, né, um pouco mais amadurecida em relação aos referenciais teóricos dos estudos críticos da deficiência, da interseccionalidade, eu penso o seguinte: os estudos da deficiência ele não só auxilia a gente a pensar um ensino superior, inclusive anticapacitista, para pessoas com deficiência, mas para todos os estudantes. Então, é isso que eu tenho refletido e amadurecido um pouco mais, né, após esses estudos aí de 1 ano e meio, 2 anos no doutorado. E aí, espero poder receber as contribuições de vocês também. É um estudo que eu pretendo refazer, né, daqui a um tempo, para ver como está essa produção agora, né, no âmbito internacional e principalmente nacional. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e estamos abertas agora para as discussões, não é isso? Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Paula. Bom, Janaína não veio mesmo, então vamos passar para a discussão. Teremos um pouquinho mais de tempo para poder, enfim, trocar experiências, né? Trocar sugestões. Eu vou fazer assim uma breve fala sobre os 3 artigos apresentados e aí eu passo a palavra para a audiência, tá? Para a gente conseguir fazer essa troca. Enfim, a gente tem uma, uma certa dificuldade inicial, né, para falar dos artigos, porque eles abordam contextos bastante distintos, né? E também os aparatos metodológicos, eles são bastante diferenciados, mas ainda assim, é claro, né, a gente está falando desse padrão, né, estrutural, né, de exclusão de grupos minorizados, de grupos que são expulsos dos espaços de poder, né, dentro desses espaços que são historicamente dominados por grupos privilegiados, notadamente, né, homens brancos, heteronormativos, e a dificuldade que a gente tem, seja de observar isso historicamente, e, enfim, eu não vou falar muito do meu trabalho com as meninas, mas eu acho que isso é relevante a gente pensar na gênese dessas exclusões, ou nas distintas gêneses dessas exclusões, porque as exclusões, os apagamentos, elas não acontecem uma única vez, né? Elas são um projeto contínuo. Então, eu acho que é legal a gente pensar dentro dessa perspectiva histórica como que essas ondas de apagamento elas vão ocorrendo e o que elas vão fazendo. E eu acho que daí, né, os 2 trabalhos da seção que fazem uma análise da literatura, eles parcialmente eles tratam também, né, de uma perspectiva histórica, uma vez que vão observando como que a literatura vai mostrando uma aproximação ou um afastamento desses temas. E aí eu fiquei pensando, né? Por exemplo, o trabalho da Beatriz, né, sobre a diversidade nas startups, né? Se a gente for somente pensar o que a literatura a respeito de diversidade, inclusão fala a respeito dos benefícios
né? A gente poderia imaginar que dentro desse ecossistema de startups que está tratando de inovação, o ambiente seria super diverso, não é verdade? Mas essa é uma enorme falácia, né? Do que a inovação ela realmente está preocupada com a inovação, que a tecnologia está preocupada com isso. Na verdade, os ambientes tecnológicos e muitas startups elas estão dentro desse âmbito da tecnologia, né? Enfim, não há uma cultura de inovação dentro desse ambiente. E aí eu fiquei pensando que talvez seria interessante reforçar um pouquinho no artigo, né, Beatriz? Quantos artigos falam de diversidade, equidade e inclusão no âmbito das startups? Pouquíssimos, né? Então, isso já é uma evidência de que esse tema não é importante. Isso já é uma evidência de que ninguém está querendo discutir isso, não é verdade? E o trabalho da Paula e da Aline, né? Eu gosto muito de trabalhos que começam com contexto, seja do pesquisador, né? Seja também do censo, porque a gente entende o porquê do seu interesse, o porquê de como que você chega nisso, né? Assim, os dados do censo que você apresenta mostram que qualquer análise referente a uma educação inclusiva ou não inclusiva só pode ser possível mesmo, né? Só pode ser um pouco mais completa se levar em consideração as interseccionalidades. Então, não é à toa que isso vai aparecer muito na literatura, né, Paula. É muito difícil a gente pensar de alguma outra maneira. Caso contrário, a gente vai estar fadado ao insucesso das políticas, porque uma política ela não vai resolver um problema que é de natureza interseccional. Exatamente. Vai ser muito útil isso, né, para uma postura neoliberal, né, para uma postura. Hoje a gente tem aí enfrentamentos importantes, né, no que diz respeito às políticas de diversidade e inclusão. Então, se a gente não deixar isso claro, a gente de alguma maneira colabora para o desmonte dessas políticas e não só o desmonte, mas o desmonte em termos de tirar qualquer possibilidade de compreensão disso como algo importante, né? Então, eu tenho aqui algumas outras considerações, mas eu acho que seria mais legal a gente abrir para a audiência, para as autoras falarem alguma coisa. Ju, se você quiser completar, já que você é a nossa audiência aqui, muito bom ter você aqui conosco. E é isso, gente. Quem quiser falar, pode levantar a mão e Denise vai me ajudar a controlar essa fila, né, Denise? Pronto, Ju já quer falar. Pode começar, querida. Muito obrigada. Primeiramente, bom dia a todas. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria inicialmente de parabenizá-las pelos trabalhos. São três trabalhos muito importantes, com contextos diferentes, e pensar nesses trabalhos na nossa área da administração é muito importante. É pensar fora da caixa, fora dos estudos mainstream, não é mesmo? Bom, eu gostaria de fazer um comentário inicialmente geral para a reflexão de todas, né? Quando nós citamos, por exemplo, no nosso estudo, o marcador de gênero, pensarmos, refletirmos, né? Quais pessoas eu estou incluindo no meu estudo quando eu menciono gênero? Quais pessoas eu estou incluindo no meu estudo quando eu menciono feminino? Liderança feminina, representação, representatividade feminina. Quem são essas identidades femininas? Isso precisa estar declarado na pesquisa. Quanto mais detalhado, melhor. Por que eu digo isso? Eu falo enquanto uma mulher trans, eu falo enquanto uma pessoa com deficiência. E eu vejo, historicamente, essa invisibilidade nas pesquisas, né? Quando nós não mencionamos, nós não estamos incluindo.
essas identidades historicamente marginalizadas, excluídas na sociedade, inclusive nas pesquisas científicas, e acabamos normalizando algo, né? Tratando como normal, por exemplo, ser cis e não trans, né? Então, quando eu trago no meu estudo sobre feminino, sobre a mulher, quem é essa mulher? Eu estou falando somente da mulher cis? Por que eu também não estou falando da mulher trans? Porque eu também não estou falando da travesti, porque eu não trago também para o meu estudo, são contextos diferentes, realidades diferentes. Eu sempre digo que o buraco é bem mais embaixo, porque a realidade é ainda mais difícil. Então, por que não incluí-las? E além disso, quando nós falamos no feminino masculino, por que nós não incluímos também as pessoas que não se identificam nem com o masculino e nem com o feminino? Que é as pessoas não binárias. As pessoas não binárias, elas são sistematicamente excluídas das pesquisas de gênero. Elas não são consideradas, elas não são visibilizadas. Então é preciso ter esse olhar atento quando a gente fala em interseccionalidade, pensar que existe também uma diversidade de identidades de gênero. Né? Quando nós falamos de identidades femininas, nós estamos falando das mulheres cis, das mulheres trans e das travestis. Quando nós falamos de homens, há homens cis, mas também há os homens trans, que muitas das vezes não estão sendo incluídos. Então, se nós falamos em liderança, são os homens que estão mais nas empresas. Quem são esses homens? Esses homens, eles têm gênero, eles são homens cisgêneros brancos, sobretudo. É preciso demarcar isso, é preciso delimitar isso. Porque esse homem, ele tem uma raça, esse homem, ele tem uma modalidade de gênero, ele é cis, ele não é trans. Pessoas trans enfrentam dificuldade para acessar o mercado de trabalho. Então, imagina a liderança. Então, é preciso sempre delimitar. Quanto mais delimitar no trabalho, eu sempre vejo assim com bons olhos, porque nominar é visibilizar. É dar visibilidade para essas pessoas que elas são apagadas, excluídas na sociedade. Então, por exemplo, agora de modo específico, para Paula Furtado, que fala sobre mulheres no futebol, né? Eu pensei assim, quem são essas mulheres? Acho importante mencionar na pesquisa se são só mulheres cis ou se há, por exemplo, mulheres trans. E aí eu trago o caso da Sheila. A Sheila Souza, em 2020, se tornou no Brasil a primeira mulher trans profissional no futebol feminino. A primeira, 2020. Então, há uma dificuldade muito grande para mulheres não cis, no caso trans, de conseguirem acessar esse espaço. Então, a dificuldade ela é ainda maior quando você fala nesse aspecto cis-trans. Quando é trans, é mais difícil ainda de acessar esse espaço. Então, acho que é importante trazer isso, essa problemática, no seu estudo. Eu sempre penso assim, a ausência também é um dado. Então, se na minha pesquisa não foi identificado pessoas trans, traz isso para a pesquisa. Fala que não foi identificado. Isso também é um dado importante a ser mencionado e também sugerir para pesquisas futuras. Em relação a Beatriz, dei nas startups as dimensões. Eu vejo essas dimensões como marcadores sociais, né? E no final você traz para estudos futuros a análise interseccional. Muito importante. Por quê? Cada indivíduo não é só um marcador social, não é só uma característica. Então, por exemplo, a pessoa que todas essas dimensões as atravessam, elas têm mais dificuldade ainda de acessar esses espaços. Então, trazer essa problemática também é importante com essa análise interseccional. Pensar que pessoas possuem um conjunto de características e quanto mais marcadores atravessados por sistema de opressão, mais difícil é de conseguir acessar, seja startup, empreendedorismo, mercado de trabalho, ensino superior. Aí, pensando no estudo da Paula Pereira, das pessoas com deficiência, aí eu trago aquela questão, né? Por que homens, aqui no caso cisgêneros, brancos com deficiência, acessam mais as cotas PCD do que, por exemplo, mulheres cis, né? Brancas, negras, PCD? Porque existe a questão do privilégio de ser homem cisgênero na sociedade brasileira. Então, o privilégio lhe concede, né, acessos.
Então, esse olhar interseccional também é importante para o desenvolvimento de políticas públicas. Porque quando nós falamos em diversidade, equidade e inclusão, muitas das vezes a interseccionalidade não é considerada. Então você vê lá vaga exclusiva para a pessoa com deficiência, né? Aí, uma pessoa negra vai tentar. Ah, não pode. Mas uma pessoa negra não tem deficiência também? Tem pessoas negras que têm deficiência. Acabam que isolam o marcador e acabam excluindo toda uma diversidade que também é atravessada por esse marcador, né? Então, acho que é importante essa discussão sobre a interseccionalidade e esses acessos. E quando a gente fala em acesso e permanência, a permanência também está muito relacionada às práticas docentes inclusivas. Há estudos sobre a educação inclusiva que falam sobre as violências dentro da sala de aula, praticada por docentes contra estudantes com deficiência. Exemplo, eu não vou dar aula para essa surda. Frases do tipo, docentes que se negam lecionar para pessoa com deficiência. Então, essas violências, elas estão dentro desses espaços escolares, institucionais, e também é um ponto a ser discutido, porque isso impacta diretamente na permanência e gera exclusão e expulsão. A evasão, muitas das vezes, ela é ocasionada por práticas violentas. Dentro da universidade, quando as normas e as práticas excludentes, né, dessas pessoas não visualizam a diversidade dentro desses espaços e acabam trazendo essas barreiras, dificultando a permanência. Acesso é cota, abre porta, e as permanências elas têm que quanto mais melhor para que essas pessoas diversas possam permanecer. Seria isso. Muito obrigada pela oportunidade e eu friso aqui os meus parabéns a vocês. Desejo muito sucesso, em suas pesquisas. Muito obrigada. Muito obrigada pela fala, que fala compreensiva, generosa, ótimas observações, assim, muito bacana. Eu já vi aqui que a Alessandra levantou a mão. Quem for levantando a mão, eu vou anotando aqui, eu prometo. Pode falar, Alê. As pesquisadoras não querem conversar, dialogar, responder. Eu já coloco minha fala. Eu Estamos aqui vou. no sistema de mão levantada. Quem quiser falar, Então tá. pode falar. Então tá. O meu comentário é na linha do que você estava falando antes, que eu acho que é uma coisa bem pontual, é uma coisa que a gente às vezes não passa, não passa, as pessoas não percebem, né? Os pesquisadores tendem a não perceber um pouco, e naturalizam como, primeiro, fazer um comentário da inovação que você estava dizendo, né? Você inova, mas você inova dentro de enquadramentos sociais muito bem definidos, né? Que é exatamente, né, a fala da Ju. Mas eu queria chamar a atenção para a questão dos lugares de memória, que eu acho que também pode ser um link, né, uma relação entre os três trabalhos, né? Porque as nossas bases, né, os artigos científicos, os livros, são lugares de memória. Agora, as bases também são lugares de memória, né? E a gente tende um pouco a naturalizar isso. Não, e é assim, né? Essas bases de dados, elas são lugares de memória social, elas reproduzem essas estruturas sociais. A gente tem uma tendência aí a usar muita bibliometria, né? Muita pesquisa bibliométrica. Estou vendo isso muito aqui no SEMEAD, né? Então, para a gente também ficar atenta no sentido de que são construções sociais, né? E a gente precisa, de alguma forma, problematizar não só essas bases, mas os usos que a gente faz dessas bases, né? O que vem dessa base são esses enquadramentos sociais, né? Muito bem definidos e políticos, né? Era Essas um pouco ausências, né? isso. Essas invisibilidades, essas ausências, elas são propositais, elas são Sim. estruturais,
né? Então, a gente tem uma tendência a achar que a pesquisa bibliométrica ou pesquisa bibliográfica, vamos usar essas bases, a gente tem aí, né, uma pretensa, né, neutralidade e objetividade, uma vez que isso não tem. E a gente tem que ficar muito atento a isso, né, para as nossas pesquisas, de certa forma, não reproduzirem isso, né? Era só esse comentário para contribuir, Lê. Muito bom, muito obrigada, Lê. Então, alguém mais quer seguir? Beatriz, Paula e Paula querem. Opa, Paula levantou a mão. Pode falar, Paula. Eu acho bem importante essas considerações, tanto da Alessandra quanto da Ju, né? Porque eu tenho um posicionamento epistemológico crítico, e ao fazer esse artigo bibliométrico em bases como Web of Science e Scopus, foi claramente, eu não achei nenhuma estudiosa feminista dentro dessas análises mais globalmente citadas. Eu falei, gente, mas o que eu tive que fazer? Usar essas duas bases, que eram as únicas que rodavam no software de análise de resultados. As bases brasileiras e latino-americanas não rodavam, gente. Isso é o quê? É um indicador muito claro de que o que consideram ciência, essa base neutra, como a Alessandra comentou, sim. A Web of Science e a Scopus, sim. E eu tentei colocar de novo a string dos operadores booleanos, não achei nenhuma feminista negra, que é a base dos estudos interseccionais, para a gente entender o que é de fato uma interseccionalidade. Não achei a Patrícia Collins, não achei Lélia Gonzalez, que é uma das precursoras da interseccionalidade, não é a Crenshaw, por exemplo, que levou a fama, né, de criar a interseccionalidade, mas não é. Então, eu fiquei assim, fazendo essa análise crítica, né, e pretendo replicar esse estudo, agora com bases latino-americanas, igual eu mencionei lá na apresentação, para tentar identificar também essa produção e ser mais fidedigna ao que eu entendo, as minhas visões de mundo e ao que eu entendo de produção de conhecimento. Né? Como eu mencionei, gente, eu pretendo fazer uma pesquisa, eu mulher branca, privilegiada, a princípio não tenho nenhuma deficiência. Pode ser que eu desenvolva, né? Não sei, eu tenho, eu não sei ainda. Mas, assim, eu como assistente social que lido ali com a permanência estudantil de pessoas com deficiência, com pessoas trans, né? Mulheres trans, homens trans, eu tenho, sim, que pesquisar sobre isso. Né? Porque tem gente que critica e fala assim, mas você não é uma pessoa com deficiência, você não é uma mulher negra, mas eu tenho sim que pesquisar tudo isso. E esses conhecimentos, eles me ajudam muito no meu cotidiano profissional. Não é nem ajudar, não, eles me permitem uma análise crítica, que eu não tinha. Né? Então, eu acho assim, o lugar de fala ele é importante, é essencial. A produção de conhecimento com os sujeitos que eu pretendo, né, trazer contribuições para o meu trabalho é essencial. Né? Então, eu hoje, né, em 2025/2, que eu estou no doutorado e tenho tentado desenvolver um referencial teórico nesse sentido, eu posso dizer que, assim, quem tem me auxiliado a pensar e a ficar um pouco menos inquieta nesse cotidiano profissional são as feministas negras, Lélia Gonçalves, a Patrícia Hill Collins, enfim, é a base que eu pretendo. E é isso, gente, eu queria trazer, assim, realmente, os softwares, né, que fazem essa análise de resultados são todos corpo-normativos, heteronormativos, e essa ciência neutra, né, positivista, funcionalista. É isso. E a gente tem que fazer essas análises críticas. Ah, ótimo, Paula, muito obrigada. Paula? Outra Paula, né? É isso. Bom, pessoal, Ju, obrigada pela sua observação e consideração. Realmente, não vimos no museu nada que fale sobre a Sheila Souza, né? É uma história muito importante que precisa realmente ser mencionada. E esse silêncio, ele precisa também ser mencionado no nosso artigo, né? A gente vai atualizar ele, sim, né? E colocar ali como uma necessidade, né? Muito obrigada por essa observação, já está super anotado aqui, né? E queria também trazer para vocês, e aí, adicionalmente, né? O tanto que essa luta por direitos, né? E por igualdade no futebol, ela continua muito acesa, né? Eu não sei se vocês acompanharam o relato do Ramon Dias, o técnico do Internacional, no sábado, mais uma vez falando que futebol é coisa de homem. 2025, né? 2025 a gente ainda é obrigado a ouvir isso.
Exato. Fala uma fala falando que futebol é coisa de homem, não de menina. Porque ele não concordou com uma avaliação da VAR, que era uma mulher, né? Do VAR, né? Que estava sendo conduzida por uma mulher. Então, assim, é uma luta que a gente segue nela, né? Não é mimimi, temos muito a avançar, a gente vê as desigualdades salariais, a gente vê a diferença que existe de atenção ao esporte, né? Então, assim, é isso, tá, pessoal? Muito obrigada, Ju, pela sua sugestão aí, pelo seu comentário, foi bastante rico aqui pra gente, viu? E a Ju ainda sistematizou aqui nos comentários, viu, gente? Pois é. Beatriz, Eu queria agradecer também a Ju e a Alê pelas considerações. E queria trazer um spoiler. Nós rodamos uma pesquisa com pessoas que estão em startups para entender um pouco do perfil dessas pessoas. E só 1% das pessoas que responderam corresponde a um perfil interseccional de uma mulher trans negra dentro das startups. Então, mais de 90% das respostas foram de pessoas brancas, e desses 90%, quase 50% são homens. E a gente não está falando nem de liderança, estamos falando de pertencimento dos colaboradores nas startups. E muito dessa pesquisa foi no sentido das pessoas se sentirem inseguras, de não se sentirem valorizadas, de que as pessoas ficam ali 6 meses, no máximo um ano na startup, e já muda de startup por não sentir que o ambiente é acolhedor. E é muito. A gente pensa justamente o que você falou também, Denise, que por ser um ambiente inovador, seria o local adequado, né, para ter pessoas. Porque quanto mais diversos, mais inovadores nós somos, porque são visões diferentes de mundo. Quanto mais nós conseguimos colaborar, mais a gente acaba melhorando a diversidade e a inovação. E é justamente isso que não vem no trabalho. E pensando também sobre os autores que falam sobre isso, majoritariamente homens brancos que falam sobre diversidade, equidade e inclusão dentro das startups. Então, tudo isso se relaciona com o que a gente trouxe aqui, e acho que pode enriquecer ainda mais o artigo no sentido tanto não só da pesquisa, mas também trazer essas interseccionalidades e principalmente trazer essa nomeação, né? É uma mulher cis, é um homem trans e todas essas questões foram trazidas aqui. Então, eu queria agradecer também a colaboração de vocês. Muito obrigada. obrigada, Beatriz. Eu estava aqui pensando, a partir da sua fala, né, que, na verdade, o ambiente de startups é um ambiente de muita precariedade, né, laboral. Né? E, e isso não é falado da maneira como deveria. Né? Então, eu vejo que, assim como a educação também é um ambiente de muita precariedade, né? Especialmente nos últimos anos, e essa precariedade ela vai se manifestar, como a Ju colocou, de maneira muito mais perversa nos grupos minorizados. Então, eu acho que tem aí uma importância, né, da gente deixar mais evidente nas nossas pesquisas, né, o futebol também, né, veja, a Marta precisa ser esse ser Sei. estratosfericamente, né, espetacular no seu campo de ação, superando qualquer outro atleta, né, no futebol, e ainda assim ela não tem o reconhecimento devido, né? Então, eu acho que a gente está falando de uma precariedade que tem que ser um pouquinho mais evidente nas nossas pesquisas, né? Como a Ju colocou, né? A ausência é um dado relevante. E se a gente não mostra porque parece óbvio, né? E muitas vezes a gente não fala porque é óbvio. É óbvio que pessoas trans têm dificuldade, né, para conseguirem emprego. É óbvio que mulheres recebem menos do que homens. Mas, gente, isso é tão óbvio e tem que ser falado mais do que nunca, né? Esse é um dado muito relevante, né? E Denise levantou a mão e deslevantou a mão.
Ah, foi sem querer. Ah, que certo. Mas Beatriz, você eu ainda quer? também, Pode mas eu falar. também aproveitar, né, já que nós estamos no espaço de discussão, eu acho muito pertinente as falas da Ju. Eu recentemente comecei a pesquisar também sobre gênero, e nas minhas pesquisas qualitativas, né, que é a minha linha, eu sempre coloco mulheres, pessoas que se identifiquem com o gênero feminino, porque eu não, às vezes a pessoa tem dificuldade de se expressar, nem todas as pessoas têm essa facilidade. Então, se ela se expressa, se ela se identifica como trans ou com um outro marcador, eu tentei evitar isso na minha pesquisa e hoje com a Ju eu aprendi bastante coisa. Ontem e hoje, né? Eu aprendi bastante, tive bastante conhecimento. Estou adquirindo bastante conhecimento sobre como me reportar também nas minhas pesquisas, porque também falta essa questão do letramento, né? Nós às vezes não temos esse letramento sobre os assuntos, então as falas da Ju são muito pertinentes. Obrigada, Denise. Beatriz, eu acho que você ainda quer falar alguma coisa, né? Eu, eu só queria trazer um pouquinho sobre o contexto da pesquisa, né, que eu não trouxe ali. Eu vim de Itajubá, que é o interior de Minas Gerais, e lá tem uma federal, que é a Federal de Itajubá, que é onde eu fiz a minha graduação e estou fazendo o meu mestrado. E é uma faculdade que só tem curso de exatas, então você já começa setorizando ali. E quando eu entrei em 2018 na faculdade, só 9% das pessoas eram mulheres cis. Então, toda essa questão, a gente trabalha, a Unifeia, ela é majoritariamente masculina, é um homem branco, cis, padrão, nos lugares de poder e tanto nos lugares da faculdade mesmo. Então, o que a Paula trouxe também no trabalho dela, não tem acessibilidade na faculdade, ninguém pensa sobre isso, porque a faculdade, ela não é feita para nós ocuparmos os espaços, sabe? Ela não foi pensada para isso. Toda a liderança, ela é esse padrão que a gente pensa. E ela é a faculdade considerada mais inovadora do Brasil, porque tem uma incubadora de startups dentro da faculdade. E eu comecei a trabalhar dentro desse lugar e eu comecei, né, minha carreira, eu comecei a trabalhar dentro dessa incubadora. E foi justamente lá que eu vi, caraca, por que que estão falando que é inovador se eu sou a única mulher do time? Por que que e eu sou analista de dados, então eu trabalho até hoje na área de tecnologia e dentro das startups. E eu vejo que é exatamente isso que se reproduz em todos os lugares que eu passei, tanto na faculdade quanto nas startups. E isso fica cada vez mais evidente, porque quando eu fui fazer a minha pesquisa do TCC, eu fiz justamente dentro desse ecossistema de inovação de Itajubá. E ele foi ranqueado como um dos piores de diversidade, porque é justamente isso. Ele é o melhor, mais inovador, considerado mais inovador, mas ele é o menos diverso. Isso eles não se importam. Assim, fui conversar com ele e falou: não, pra mim tá tudo bem, assim, tipo, porque as pessoas não chegam até aqui, porque os acessos são iguais, enfim, todas essas questões, assim. A culpa é das mulheres, né? Dos pretos, dos pardos, né? Das Porque pessoas eles não brancas. entram na faculdade, porque a engenharia não chama atenção, porque todas essas questões que a gente já escuta. Essas pessoas estão Aí, muito erradas, né? É basicamente isso, né? exatamente. Então, tudo isso me motivou a falar sobre o tema, e aí, quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui vendo que não era uma questão só ali, eu achei que era regional, e aí, quando você vai vendo, ele é nacional, ele é mundial. Tem uma faculdade da França que acabou entrando em contato comigo para a gente falar sobre isso, porque eles precisavam de uma pesquisadora que não fosse da França para falar sobre isso na França. Então, tudo isso a gente acaba vendo como a relação é muito maior, né? A gente precisa pensar muito mais fora da caixinha mesmo para conseguir tentar alcançar ali um espaço para todos de forma equitativa, né? Obrigada, Beatriz. Muito bom. Ju, pode falar. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com os comentários. Gostaria de frisar que eu estou à disposição de vocês, inclusive até para parceria em estudos. Eu tenho desenvolvido alguns estudos de letramento de gênero, inclusive, voltado para pesquisas na área de negócios, que eu percebi essa lacuna, essa demanda também na nossa área. Dizer que no Brasil
Eu me tornei em 2024 a primeira pessoa trans com doutorado em contabilidade. Infelizmente, ainda sou a única pessoa trans nessa área. Em 2025, o pós-doutorado na FEA USP, sendo a primeira pessoa trans na FEA em pós-doutorado. E também participando de concurso docente na FEA, sendo a única pessoa trans lá tentando. E eu costumo dizer que é uma trajetória de muita resistência. E a nossa sessão hoje aqui é uma sessão de resistência. Mulheres diversas pensando para além do padrão do que é pesquisado, né, historicamente na área de administração. Bom, e rapidamente eu só gostaria de mencionar a importância de nós fazermos o exercício de consciência de gênero, né? Entender a diversidade de identidades de gênero e as diferentes realidades. Recentemente, aqui mesmo nesse evento, eu estava participando enquanto ouvinte de uma sessão específica, e aí eu percebi um homem branco cisgênero apresentando um estudo sobre mulheres. E aí eu gosto de entender, analisar como foi a fala dele, né? Então, assim, porque a mulher sofre, mas sofre o quê? E aí eu tento analisar como essa identidade se coloca como autorizada a falar sobre, né? O que não lhe atravessa e de uma maneira assim que sem profundidade, né? E eu fico refletindo sobre isso porque acontece com frequência também na nossa área, né? Quem é que fala sobre a outra pessoa, sobre as outras identidades? Muitas das vezes é o homem branco, cisgênero. E existe uma problemática porque se não tem consciência, muitas das vezes esses dados eles são enviesados, parte de um estereótipo, né? Não reconhece seu privilégio. Eu pensei assim, eu acho que ele vai reconhecer o privilégio de ser homem, de ser branco, de ser cis, mas não, em nenhum momento teve esse reconhecimento. Eu acho que é importante até no estudo. E também pensarmos quais são as nossas características e declarar isso no estudo também, né? Lugar de fala, eu penso também que é você refletir sobre de que lugar você está falando, quais são as suas características e mencionar isso. Se você é cis, então mencione que você é cis. Porque existe até uma pesquisa dos irmãos Pfaio, do Rio de Janeiro, que eles chamam de ofensa à nomeação. Quando a pessoa cis se sente ofendida de dizer que é cis. E aí acaba considerando ser cis como normal, logo trans como anormal. Então eu vou nominar trans, mas eu não me nomino, porque eu me considero como natural, como normal. Eu tento normalizar minha identidade, mas eu tento dizer que é anormal a outra identidade. Então, fazer esse exercício de se reconhecer enquanto pessoa cisgênera também nos estudos é político e também é inclusivo. É isso, muito obrigada. Perfeito. Você poderia repetir o nome dos autores da ofensa à nomeação, que eu achei genial. Sim, eu vou deixar aqui já no chat. Ah, perfeito, tá ótimo. Então, queridas, chegamos aqui ao finalzinho da nossa sessão. Queria agradecer enormemente a apresentação de todas, a troca, né? Foi muito bom a gente ter essa conversa. Eu acho que são as melhores sessões, né? Aquelas em que realmente a gente se sente parte de uma conversa e não parte de uma apresentação mais formal. A gente, enfim, uma pena que a Janaína não tenha vindo para apresentar o seu trabalho, mas, por outro lado, a gente também teve mais tempo para conseguir trocar. A gente hoje ainda tem outras sessões e amanhã e depois nós teremos as sessões presenciais, então espero encontrar algumas de vocês, sei que algumas outras estarão apenas no online, mas espero amanhã encontrar algumas de vocês presencialmente, tá bom? Um beijo grande. Denise, muito obrigada. Eu fiz aqui um print de tela, mas eu acho que eu consegui pegar no meu print todo mundo de olho fechado. Então, se Vamos fazer de alguém novo? conseguir... Eu consegui, eu gabaritei. Então, se alguém conseguir fazer um print de tela que seja um pouco, que a gente apareça um pouco melhor, só para a gente ter esse registro. Paulinha, você consegue?
Eu não consigo fazer um print, porque eu tenho duas telas. A Eu Alessandra, vou tentar fazer. Peraí. por favor, que a minha sai horrível. Isso. Pronto. Muito obrigada, gente. Um Obrigada, beijo pessoal. enorme, bom dia. Bom dia, Obrigada, gente. Um gente. prazer Beijo. estar com vocês. Até mais. Até mais. Gente, até mais. Beijo. Beijo, beijo. Valeu.